Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de algo muito importante dentro da nossa disciplina, que diz respeito à funcionalidade, às categorias de recipientes que nós temos. E por que que isso é importante? Porque ao longo aí das nossas primeiras aulas, nós vimos o seguinte, que o medicamento, que é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, ele é uma formulação. O medicamento, ele não tem apenas o insumo farmacêutico ativo. O medicamento necessita, para proporcionar uma via de administração, facilitar a posologia, dar estabilidade físico-química para a molécula terapeuticamente ativa, proporcionar conservação, manobrar aspectos biofarmacêuticos, manter, né, a eficácia terapêutica do insumo ativo, necessita de estar associado a adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, que são destituídos de atividade terapêutica, de propriedade farmacológica, mas que são importantíssimos para dar peso, volume, corpo final para a formulação e proporcionar todas essas funcionalidades de permitir uma via de administração, proporcionar estabilidade e conservação, tá? Então, os recipientes, né, os adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos são componentes imprescindíveis dos medicamentos. Na verdade, na tecnologia farmacêutica, é sim importante a gente associar características farmacológicas e a categoria terapêutica do insumo farmacêutico ativo. Mas na farmacotécnica, na tecnologia farmacêutica, a gente lida mais com a funcionalidade, com a categoria dos adjuvantes farmacêuticos, dos recipientes, e não dos insumos farmacêuticos ativos. É isso que nós vamos fazer na aula de hoje. É muito pouco tempo para um assunto de extrema importância. Para quem é da área da indústria, né? Para quem trabalha com os estudos de pré-formulação de medicamentos, necessita aprofundar nisso, porque é de extrema relevância e importância para a aula ou para a área da tecnologia farmacêutica, uma vez que a escolha adequada dos recipientes, dos adjuvantes farmacêuticos, são essenciais para que você obtenha, né, esse produto final tecnicamente obtido ou elaborado, que é o medicamento, né? Então, os recipientes vão estar presentes nas diferentes formas farmacêuticas, desempenhando funções diversas, variadas e importantíssimas para manter a estabilidade e conservação durante um prazo de validade viável para aquele medicamento, né? Bem como permite manobrar aspectos biofarmacêuticos, proporciona uma via de administração e etc. Né? As categorias, as características, né? A autenticidade, a qualidade, a pureza e todos os requisitos e características relacionadas aos recipientes devem ser buscadas as suas monografias, e a gente utiliza como material, né, de consulta o Handbook de Recipientes Farmacêuticos, que é de extrema importância, tá? Então, esse Handbook de Recipientes Farmacêuticos, ele vai conter as monografias com os requisitos mínimos de autenticidade, pureza e qualidade dos adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos ou recipientes, né? Além disso, além do Handbook, né, que é bem mais completo, isso também pode ser referenciado, né, ou a gente pode buscar essas características na própria farmacopeia brasileira. Então, no volume 2 da farmacopeia brasileira, você tem monografias de diversos insumos, tá? Não só dos insumos farmacêuticos ativos, mas também de alguns recipientes, tá? Então, é o seguinte, faz a busca
os recipientes dos insumos na farmacopeia brasileira e na falta, né, de alguma monografia para determinado insumo, você deve buscar como referência o handbook de recipientes farmacêuticos, tá? Então, aqui, por exemplo, na farmacopeia, pessoal, é o compêndio farmacêutico nacional, né, que determina as exigências mínimas de autenticidade, pureza e qualidade de insumos farmacêuticos, medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, né? Então, aqui, nós vamos ter não só as monografias, né, de sais, ésteres, de insumos farmacêuticos ativos, mas também de alguns recipientes. Então, por exemplo, metilparabeno, que é um recipiente bastante conhecido como conservante microbiológico. A gente tem aqui, né, a monografia dele, olha lá, metilparabeno, que não é um insumo farmacêutico ativo. Como eu disse, na falta da monografia de algum insumo ou recipiente aqui, você busca no handbook. Então, os slides dessa aula foram elaborados elencando, né, discriminando as principais categorias ou grupos de recipientes que nós temos. Então, por exemplo, o que é um diluente? O que um recipiente do tipo diluente realiza numa forma farmacêutica, né? Características e funcionalidades dele, e depois exemplos de recipientes que exercem aquela função. Os recipientes não incomumente, né, ou seja, de maneira bem comum, eles vão desempenhar mais de uma função na forma farmacêutica, tá certo? Então, por exemplo, talco farmacêutico. Ele está aqui como diluente, como espessante de formulações, e ele vai estar presente também como antiaderente ou lubrificante. Olha lá, lubrificante ou antiaderente, eu também tenho o talco farmacêutico. Então, existem, né, recipientes ou adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos que vão desempenhar mais de uma função na forma farmacêutica em que ele se encontra, tá? Isso, pessoal, é um conteúdo um pouco maçante, porque ele acaba sendo meio que decorativo, né? São vários nomes diferentes, essas funcionalidades. Para quem trabalha na área, ou de acordo com o que a gente vai estudando, aquelas mais comuns, isso vai ficando, né, agregado na memória. Mas, fora isso, é um pouco decorativo mesmo. Então, de que forma que nós vamos trabalhar a aula de hoje? Ao invés de eu ficar apresentando essas funcionalidades, né, e os exemplos de recipientes que desempenham cada uma dessas funções, nós vamos trabalhar isso na forma de um exercício. Então, eu havia pedido na aula passada que vocês fizessem a leitura desse material e que tentassem realizar essas atividades de estudo farmacotécnico de alguns componentes. Então, a gente vai trabalhar isso na aula de hoje, na forma desses exercícios, para que fique de uma forma mais dinâmica, tá? Mas é imprescindível que vocês possam fazer a leitura de todo esse material que foi elaborado sobre os recipientes, tá? E que também, pelo menos os recipientes trabalhados nesses exercícios, vocês saibam a funcionalidade de cada um deles, porque esses serão os que vão ser cobrados, né, de maneira bem precisa e mais aprofundada na avaliação. Não tem como cobrar todos, né, porque são muitos e variados, mas assim, pelo menos os mais comuns eles estão discriminados aqui nesses exercícios, e esses vocês precisam saber, porque vai ser cobrado na avaliação, tá? Então, no exercício número 1, pediu o seguinte: dê o nome químico e a função farmacotécnica dos componentes farmacêuticos listados abaixo, a partir de suas siglas ou nomes comerciais. Então, por exemplo, talco farmacêutico, qual que é o nome químico dele? Então, tudo isso você tem como material de referência aqui, os slides, que traz as informações para vocês. Então, olha lá, talco farmacêutico é o silicato de magnésio hidratado. Que funções ele desempenha? Diluente,
Tal farmacêutico está aqui também, lubrificante antiaderente, tá? Então, é isso que é preciso ser colocado aqui. O nome químico, silicato de magnésio hidratado. Função farmacotécnica. Então, é o que eu disse ali. Ele vai desempenhar funções diversas. Isso é comum para outros adjuvantes farmacêuticos ou recipientes também. Então, eles podem ser utilizados, né? O talco farmacêutico como diluente, a gente fala de espessante. O que é isso, professor? O diluente é um pó que vai ser utilizado para diluir um insumo farmacêutico ativo. Ele espessa, ele aumenta o volume do pó para evitar riscos de sobredose, né, ou riscos durante a pesagem de insumos farmacêuticos ativos que sejam muito potentes ou que vão ser utilizados em quantidades ínfimas, muito pequenas, não miligramas, mas em microgramas, por exemplo, igual a alguns ansiolíticos, alguns hormônios, tá? Então, para evitar riscos de sobredose durante a pesagem, você dilui, quer dizer, você adiciona um pó inerte, como é o caso do talco farmacêutico, né? E aí você aumenta o volume do pó, por isso que ele espessa, é espessante. E na hora da pesagem, você tem que fazer o fator de correção, porque ele está diluído nesse pó. Não leva em consideração esse diluente como sendo um líquido que vai diluir o pó. É um pó inerte que aumenta a quantidade de pó espessando ele, tá? Além disso, ele é absorvente, ele é capaz de aderir na superfície de sua molécula outros tipos de pós. Então, isso aqui é um absorvente, né? E, além disso, ele é também um lubrificante antiaderente. Então, ele é muito utilizado durante o processo de fabricação de comprimidos para melhorar as características de escoamento durante a passagem dos pós do comprimido na máquina de compressão, diminuindo o atrito e a fricção com os pulsões, né, da máquina de compressão, melhorando o escoamento ali do comprimido. Isso aqui é um lubrificante. Apesar do talco farmacêutico ter essa característica, o estearato de magnésio é que é mais utilizado com essa função. Então, quando você vê lá na bula de comprimido, estearato de magnésio, talco farmacêutico, ele pode estar lá, né, com função lubrificante, antiaderente. O talco com a função de diluente também, né? Então, como eu disse, infelizmente é um pouco decorativo mesmo, né? O EDTA é o ácido etileno diamino tetracético. O nome químico, né? Sua função farmacotécnica, ele é um estabilizante químico sequestrante quelante. Então, o EDTA é uma molécula interessante, aqui, ó, ácido etileno diamino ácido etileno diamino. Diamino, porque tem duas funções a amina. Dois nitrogênios aqui. Ácido, porque tem uma função ácido carboxílico aqui, C-OH. Tetracético, porque eu tenho 4 ácidos acéticos, que é essa molécula aqui. 1, 2, 3, 4, né? Na presença de água, esse hidrogênio sai e fica o oxigênio com a carga negativa, né? Olha lá. E aí, o que, que acontece? Eu vou ter 4 carboxilas, né, com carga negativa. Então, qualquer metal que seja positivo vai ser altamente atraído pelo EDTA, complexando quelano. Por isso que ele sequestra, formando um complexo estável. Ele quela metais pesados. E isso é importante porque esses metais eles desencadeiam reações de oxidação nas formas farmacêuticas de medicamento. Então, ele é um estabilizante químico do tipo sequestrante, que forma um complexo estável, que é o quelante, evitando reações de oxidação, né? Então, pessoal, eu estou projetando e postando isso aqui para vocês, nos slides, né? Por quê? Porque
mostrando que para qualquer informação requerida nessa lista de exercícios, as informações estão aqui nesse slide, tá? Não é do nada aí, quando vocês forem estudar, que vocês não vão encontrar. BHT. BHT é o butil hidroxitolueno. Butil hidroxitolueno, tá? Ele é um excelente antioxidante. Então, ele vai em fase oleosa, né? Evitando a rancificação, a oxidação da matéria graxa. Tem BHA, butil hidroxianisol, que também tem a mesma função. Nipagin, ó, com símbolozinho de marca registrada, né? É o nome comercial do metilparabeno. O nome químico também pode ser para-hidroxibenzoato de metila, tá? Então, metilparabeno é o para-hidroxibenzoato de metila. Todos os parabenos, qualquer parabeno, metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, são conservantes microbiológicos. Evitam a proliferação de fungos, né, bolores, mofos e bactérias também em formulações. Eles têm um amplo espectro antibacteriano, mas são mais efetivos para evitar a contaminação por fungos, tá? São muito utilizados os parabenos. Nipazol é também um conservante microbiológico, propilparabeno. Então, Nipagin, metilparabeno ou para-hidroxibenzoato de metila. Nipazol, propilparabeno ou para-hidroxibenzoato de propila, tá? Função farmacotécnica, conservante microbiológico. PEG 400, que é o nome comercial de Carbovax, é o polietileno-glicol, que é um polímero de óxido de etileno. A principal função do PEG, né, é a função de plastificante. O que é isso, professor? Os plastificantes, eles são muito utilizados como componentes do revestimento de comprimidos. Então, os comprimidos revestidos, sejam as dragens, que são, né, revestimento edulcorado, ou os comprimidos de revestimento entérico, né, que são gastroresistentes para liberação retardada, ou os comprimidos de liberação prolongada, né, eles têm que ter sempre uma capa, um revestimento no núcleo do comprimido. Só tem um núcleo do comprimido e depois vem um revestimento. Esse revestimento, por vezes, é uma mistura, né, de uma resina, um polímero, então, por exemplo, hidroximetilcelulose, um corante e um veículo do tipo água ou álcool. Além dessa resina, do polímero que constitui o revestimento, a capa propriamente dita, os corantes, né, e os veículos aquosos ou hidroalcoólicos, geralmente o revestimento traz também um plastificante, porque o plastificante ele é capaz de fazer com que essa capa, né, ou a resina ou polímero se distribua de maneira mais uniforme ao longo do núcleo do comprimido. Ela torna o filme, né, mais flexível.
Essa flexibilidade à capa do comprimido é muito importante, porque aí o revestimento ele fica mais uniformemente distribuído sobre o comprimido, tá? Em Tecnologia Farmacêutica 2, no próximo semestre, a gente vai trabalhar comprimidos. Aí tem uma parte que fala de revestimento de comprimidos. E a gente vai ver que na revestidora de comprimidos, você tem essa capa do revestimento na forma de uma suspensão. O núcleo do comprimido é aquecido, aí tem uma pistola, né, um atomizador, que vai aspergir essa suspensão do revestimento. Com o núcleo do comprimido aquecido, o veículo, a água ou o álcool evapora, e aí fica impregnado o corante, né, juntamente com, pode ser um edulcorante também, a resina, o polímero e o plastificante, tornando o filme mais uniformemente ali distribuído e melhorando a flexibilidade dessa capa do comprimido, tá? Então, existem vários tipos de plastificantes, fitalato de dietila, polietileno glicol, tá? Os polietileno glicóis, eles vêm com um número, isso é a massa molar dele. Os polietileno glicóis de massa até 1000 são líquidos, né? E os PEGs acima de massa molar 1000, eles apresentam-se como ceras sólidas, tá? Utilizadas, por exemplo, no caso de produção de algumas pomadas, tem muita pomada que é a partir de PEG, mas é PEG acima de massa molar 1000, porque ele não vai estar líquido. Ele líquido ele tem a função de plastificante, no revestimento de comprimidos. Nipagin A, a gente falou de Nipagin, que é o metilparabeno, um conservante microbiológico. Agora, Nipagin A é também um conservante microbiológico, mas não é o metilparabeno, tá? Nipagin A é o etilparabeno, ou também o nome químico para hidroxibenzoato de etila. Mas como qualquer parabeno, estão presentes para evitar contaminação por fungos e também por bactérias. HEC é hidroxietilcelulose. Esses derivados de celulose, hidroxietilcelulose, carboximetilcelulose, são muito utilizados como agente suspensor, espessante, viscosificante ou agente gelificante. O que significa isso? Esses derivados de celulose, quando adicionados a um veículo aquoso ou hidroalcoólico, água e álcool, eles espessam a formulação, viscosificam. A água, ela torna-se mais resistente à fluidez, ela fica mais viscosa, ela adquire uma consistência de gel, tá? Por isso, por espessar e viscosificar a formulação, é que eles são muito utilizados como agentes suspensores. Na suspensão, você tem partículas do fármaco finamente dividida, que é o suspensóide, em um veículo no qual esse fármaco exibe mínima solubilidade ou é insolúvel. Então, quando a suspensão está em repouso, as partículas do fármaco depositam no fundo do recipiente. Para administrar a suspensão, você tem que agitar o frasco para ter uma redispersão dessas partículas e administrar uma dose mais homogênea. Para que você tenha diminuição da velocidade de sedimentação dessas partículas, você usa um agente suspensor, que torna a formulação mais espessa, e com isso eu dificulto a velocidade de sedimentação dessas partículas, né, já que elas não estão dissolvidas ali igual numa solução. Carbopol é o polímero oxvinílico, um polímero do ácido acrílico, e é um excelente espessante, viscosificante, gelificante, o gel Carbopol, tá? O gel Natrozol, ele já é a base de hidroxietilcelulose. O Carbopol, ele é a base de ácido acrílico. O Carbopol fornece um gel bastante translúcido, cristalino, tá? Brilhante, muito apreciado pela área cosmética,
dermatológica, mas ele não apresenta ampla estabilidade, não apresenta estabilidade em uma ampla faixa de pH. O hidroxietilcelulose, apesar de não ser um gel tão translúcido, brilhante e cristalino, ele é um gel mais estável, tá? Aí vai depender do tipo de insumo farmacêutico ativo para a gente incorporar em uma base de um gel, diferente ou não, ou do natrozol ou do carbopol. Twin 80, nome químico, polissorbato. O Twin 80 é um agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, e ele também pode ser utilizado com aquela função de tornar a capa, o revestimento do comprimido mais flexível, né, que é a função de plastificante. Os emulsificantes, eles estabilizam emulsões. As emulsões são dispersões farmacêuticas formadas por uma fase aquosa e oleosa. Como a água e álcool não se misturam, eu tenho que usar um agente emulsificante que mantém a dispersão na interface óleo-água, né? E o plastificante é aquela mesma função do polietilenglicol que a gente falou, de tornar a capa do comprimido mais flexível, o revestimento mais uniformemente distribuído, né? CMC é a carboximetilcelulose. Então, os derivados de celulose nós já falamos hoje. A hidroxietilcelulose, por exemplo. Então, por processo de semissíntese, você põe outros grupamentos. E aí origina hidroxietilcelulose, carboximetilcelulose, mas todas elas com essa função de espessar, viscosificar formulações, gelificar e como agentes suspensores. Nipabutil é outro parabeno, outro conservante microbiológico. Butilparabeno. Ou, de novo, para hidroxibenzoato de butila. Conservante microbiológico. Qualquer parabeno é conservante microbiológico. O problema desses parabenos é isso aqui, ó. Eles são polimerizados em ácido benzoico. E eles são, inclusive, cancerígenos, né? Então, por isso que, às vezes, quando fala livre de parabenos, é porque eu utilizo um outro conservante que não vai ser rico em ácido benzoico. MEG é o monoestearato de glicerila, que tem a função, assim como o polissorbato, de serem emulsificante, emulsível ou emulgente. São utilizados para manter a dispersão água-óleo numa emulsão. Se não tiver agente emulsificante na emulsão, não forma o creme, né? Não forma a emulsão. Você tem uma separação de fases. Fase aquosa na parte inferior e a fase oleosa na parte superior. Para dispersar e ficar com aquele aspecto leitoso e cremoso, eu preciso de um emulsificante. Cite a função farmacotécnica dos componentes farmacêuticos listados abaixo. Então, aqui, a gente não precisa mais falar o nome químico, né? Acetofitalato de celulose. O acetofitalato de celulose é uma resina, né? Um polímero que vai ser utilizada como agente de revestimento de comprimidos, com propriedades de liberação entérica, ou seja, gastroresistentes. Ela passa intacta pelo estômago e só sofre a desintegração e dissolução no intestino, né? Então, a solução de revestimento é uma mistura. Nós vimos de corante, de um veículo aquoso ou hidroalcoólico, e aí vem a resina, o polímero, que aqui no caso é acetofitalato de celulose, e eu uso um plastificante, né?
ou polissorbato, ou nós vimos também que a gente utiliza polietileno glicol. Os plastificantes tornam esse filme, né, a capa do comprimido mais flexível e mais uniformemente distribuída ao longo da superfície do comprimido. E lembrando, na revestidora de comprimidos, você aquece o núcleo do comprimido, essa suspensão, né, de revestimento, ela é por uma pistola aspergida no núcleo do comprimido, o calor causa evaporação da água e do álcool, e a capa do revestimento fica aderida na superfície do comprimido, então. O acetofitalato de celulose dá ou proporciona, confere propriedade de liberação retardada, né? Porque ela é gastroresistente, é de liberação entérica. Se retarda a liberação porque ele passa intacto pelo estômago, certo? A sucralose, a sulfame de potássio, ciclamato sódico, a esteviosídeos, a sacarina, né? Tudo confere sabor doce. E tudo que confere sabor doce é um adoçante. Tudo que confere sabor doce é um adoçante. E na tecnologia farmacêutica a gente chama de edulcorante. Glicerina, propileno glicol, sorbitol são umectantes. Evita o ressecamento de formulações, retém água, tá? Muito comum em pomadas, muito comum em cremes principalmente. Aqui é o grupo em conjunto, a glicerina, o propileno glicol e o sorbitol, né? Porque só o sorbitol, só fazendo um adendo, ele também pode ser utilizado como plastificante. Além de ser umectante e molhante, ele é plastificante também. Mas só o sorbitol, tá? Glicerina e propileno glicol não. A trietanolamina, ela aumenta o pH da formulação, então ela torna o pH alcalino, ela é alcalinizante, basificante, torna o pH alcalino básico, né? E ela também é um excelente emulsificante. Diminui a tensão interfacial na fase aquosa e oleosa, mantendo a dispersão e a formação da emulsão. Vermelho carmim é um corante, é um agente corretivo da cor, melhorar características organolépticas, né? O carvão ativado, ele tem uma propriedade de ser adsorvente. Então, absorvente são agentes capazes de captar outras moléculas no interior. O adsorvente, que é o caso do carvão ativado, ele mantém outras moléculas sobre a sua superfície por mecanismos físicos ou químicos, tá? O carvão ativado é muito utilizado porque ele é capaz de absorver a sua superfície por meio de milhares de minúsculos poros gerados pelo tratamento desse carvão ativado com oxigênio em caso de envenenamento, porque ele absorve na sua superfície substâncias tóxicas que eventualmente possam ter vindo a ser ingeridas, tá? Dióxido de silício coloidal. Isso aí na área da farmacotécnica, no desenvolvimento de comprimidos, é assim, importantíssimo, tá? Comprimido, gente, geralmente vai ter comprimido geralmente vai ter que ter um diluente ou um espessante, né, para aumentar o volume de pós. Ele vai ter que ter um aglutinante para formar uma massa úmida e proporcionar a formação de grânulos que vão ser submetidos à máquina de compressão. Ele tem que ter um desintegrante, desagregante, porque eu preciso proporcionar a ruptura da massa compactada de pós para liberar o princípio ativo em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis. Tem que ter lubrificante antiaderente para melhorar as propriedades de escoamento durante a passagem
do comprimido nos punções da máquina de compressão, né? E eu também, por vezes, preciso usar deslizantes, que é o caso do dióxido de silício coloidal. O que é um deslizante? Ele melhora a propriedade de fluxo na pré-mistura farmacêutica por reduzirem a fricção interparticular. Então, o dióxido de silício coloidal ele é conhecido como pó de nuvem. Ele desagrega as partículas do pó, melhorando as propriedades de fluxo e facilitando o trabalho da máquina de quê? Da máquina de compressão, tá? Ele é um pó amorfo, fino, não arenoso, leve, branco, higroscópico, inodoro, insípido, tá? E ele é capaz, então, de melhorar as propriedades de fluxo nas pré-misturas de pós que vão ser submetidos à máquina de compressão por reduzirem essa fricção interparticular. Aspartame confere sabor doce, então é edulcorante também. Cloreto de benzalcônio, ele entra com a mesma funcionalidade dos parabenos. Então, lembra que eu falei que os parabenos são polimerizados em benzeno, que né, não são considerados, ou são considerados tóxicos, né, para a saúde. Então, você tem cloreto de benzalcônio, benzoato de sódio, que também exerce ação antifúngica e antibacteriana, evitando a proliferação desses micro-organismos no medicamento. Óleo mineral, vaselina líquida, ele é um lubrificante, ele diminui o atrito, né? Ele confere emoliência. Óleo mineral, vaselina líquida ou petrolato líquido, tá? Petrolato líquido, vaselina líquida ou óleo mineral são nomes para o mesmo composto. É uma mistura de hidrocarbonetos líquidos derivados do petróleo. É uma das frações do petróleo, tá? Agora, a vaselina sólida branca é o petrolato branco, tá? Que também é obtida a partir de uma das frações do petróleo, né? E aí, tudo que geralmente é gorduroso, graxo, lipofílico, é emoliente, tá? Olha lá, os diversos óleos vegetais, a própria vaselina. Agora, aquilo que umidifica, retém água, né? Higroscópico, é o umectante molhante, que é o caso da glicerina, propileno glicol, sorbitol. O dióxido de titânio, ele é opacificante, tá? Então, no processo de produção de cápsulas, quando você quer que a cápsula não apresente o conteúdo do interior dela, ela tem que estar opaca, você usa dióxido de titânio, que é opacificante. Não com a função de adjuvante farmacêutico, recipiente, mas só um adendo, o dióxido de titânio e o óxido de zinco são utilizados como filtros solares físicos, tá? Eles são capazes de formar, ou são utilizados em filtros solares, porque formam uma camada que é capaz de fazer uma refletância, reflete a radiação ultravioleta advinda do Sol. Mas aqui a gente está falando não com função de insumo farmacêutico ativo, né? E sim com a função de recipiente, então ele é opacificante. Quando um componente torna o pH mais alto alcalino ou básico, ele é alcalinizante e basificante. Quando você tem um recipiente que diminui o pH e o torna ácido, ele é um acidificante. A gente usa muito ácido cítrico para diminuir o pH de shampoo, de condicionador, porque
o ponto isoelétrico da queratina, né, no cabelo é muito baixo, então gosta de pH ácido. Então, usa uma solução de ácido cítrico para você diminuir o pH de condicionador, shampoo, tá? Até você aferir lá no valor adequado. Goma cássia ácido algínico é aglutinante. Então, é um dos recipientes de comprimidos. Os comprimidos precisam ter um aumento do tamanho da partícula, formar grânulos para serem submetidos a uma máquina de compressão, porque o grânulo é um pó trabalhado, que permite a você escolher forma, tamanho, revestir, e o pó não, né? E para que o pó seja transformado em grânulo, você tem um aumento do tamanho da partícula, geralmente você precisa de aglutinantes, que são substâncias líquidas, né? Ou que, pelo menos na presença de água, vão promover a coesão das partículas do pó, aglutinando, proporcionando a formação de grânulos, tá? A goma castor, o ácido algínico, são exemplos de aglutinantes. Amarelo de tartrazina é um corante muito utilizado tanto pela indústria farmacêutica como alimentícia. Tem muitos refrigerantes, né, que tem amarelo de tartrazina. É um corante com alta propensão a causar alergias, reações de hipersensibilidade, principalmente por usada com salicilato. A molécula é muito parecida com a de um salicilato. Então, quem tem alergia à amarelo de tartrazina vai ter a salicilatos e vice-versa, tá? A etilcelulose é um agente de revestimento de comprimidos que proporciona características de liberação prolongada. A gente falou do acetofitalato de celulose, que é um agente de revestimento gastroresistente de liberação entérica, que proporciona liberação retardada, né? Por passar intacto pelo estômago, você retarda a desintegração e a dissolução do comprimido. A etilcelulose é um agente de revestimento de liberação prolongada. A liberação prolongada é aquele que proporciona a liberação de maneira controlada em intervalos regulares, proporcionando maior adesão ao tratamento, principalmente de comprimidos de uso contínuo, né? Então, você tem diferentes características de revestimento de comprimidos de liberação modificada, que pode ser retardada, como é o caso dos gastroresistentes ou de liberação entérica, e as de prolongada, que vão liberar o insumo farmacêutico ativo de maneira controlada, tá? Na tecnologia farmacêutica 2, a gente vai estudar isso direitinho. Celulose microcristalina, ela é outra que apresenta diferentes funções, né? Então, ela é um espessante, diluente, aumentando o volume do pó, evitar riscos de sobredose, e ela é um desintegrante. Então, a celulose microcristalina, ela faz a desintegração, ou seja, quando o comprimido é ingerido, a água dos líquidos biológicos é absorvida pelo comprimido e ele se racha, né? Você tem uma ruptura da massa compactada de pós em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis pela mucosa do intestino, né? É engraçado, porque o comprimido, ele é chamado de comprimido porque é uma mistura de pós que foi submetida a uma máquina de compressão. O que eu preciso fazer para liberar o insumo farmacêutico ativo? Desfazer essa compactação. Quem desfaz isso? O desintegrante desagregante. Por quê? Porque ele entumece, absorve água, força uma ruptura, rachaduras no comprimido em partículas de menor tamanho, mais facilmente dissolúveis e absorvíveis. Metabisulfito de sódio, assim como ácido ascórbico, né? São antioxidantes, evita reações de oxidação na formulação. O fitalato de dietila tem a mesma função do PEG, do polietileno glicol. Plastificante. Faz parte da suspensão de revestimento de comprimidos, né? Tornar a capa do comprimido mais flexível, mais uniformemente distribuída ao longo da superfície do comprimido.
tá? Então, esse grupo aí dos plastificantes é um grupo muito importante. Esses plastificantes, além do polietileno, cloreto de becônio, benzoato sódio são alternativas aos parabenos como conservantes microbiológicos. Imidazoliniddiureia, fenoxietanol também, tá? Então, parabenos, benzoato de sódio, cloreto de benzalcônio, fenoxietanol, imidazoliniddiureia, são exemplos de conservantes microbiológicos. O estearato de magnésio, apesar do talco farmacêutico também ser utilizado com essa função, é o lubrificante mais utilizado na produção de comprimidos. Eles diminuem a fricção durante o processo de compressão do comprimido pelas funções da máquina, que é uma engrenagem que faz essa compressão, né? Um pino superior e outro inferior, e melhorando as propriedades de escoamento da formulação, tá? O talco farmacêutico também pode ser usado com essa função, mas o estearato de magnésio. Viu bula de medicamento, a discriminação dos componentes lá do recipiente, muito provavelmente você vai encontrar o estearato de magnésio. Lauril sulfato de sódio, ele tem a mesma função do estearato de magnésio, do talco farmacêutico, né? Olha lá, lauril sulfato de sódio. Eles diminuem o atrito com as funções da máquina de compressão, melhorando o escoamento da formulação. Então, ela é lubrificante antiaderente. Mas o lauril sulfato de sódio é muito utilizado também para estabilizar emulsões. Eles reduzem a tensão interfacial na fase aquosa e oleosa, mantendo a dispersão e proporcionando a formação daquele aspecto leitoso e cremoso da emulsão. Eles diminuem a tensão interfacial ou a tensão interfacial na superfície de separação da água e do óleo na emulsão, né? Ácido acético com acetato de sódio, toda vez que você tiver um ácido fraco e o seu sal correspondente, isso é um tamponante. Então, o que é um tamponante? É um adjuvante farmacêutico presente na formulação para evitar oscilações, variações de pH, tá? Os tamponantes eles geralmente têm o ácido e o seu, fraco e o seu sal correspondente. Então, por exemplo, ácido cítrico com citrato de sódio, ácido acético com acetato de sódio. E o que é que eles fazem? Esse aqui, ó, ácido acético acetato de sódio, é justamente o do nosso exemplo do exercício. O acetato de sódio, na presença de água, ó, o mecanismo de uma solução tampão. O acetato de sódio, que é o sal do ácido, né? O ácido é o ácido acético, o acetato de sódio é o sal. Na presença de água, o sódio sai com carga positiva e fica a carboxila com carga negativa. Se o pH aumentar, se o pH baixar, ou seja, ficar ácido, quando o pH está abaixo de 7, ele está ácido, ele vai ter muito próton H+. Isso é o que caracteriza o pH ácido. E por que isso aqui é um tampão? Porque a carga positiva do hidrogênio vai ser atraída pela carga negativa do acetato, consumindo esse hidrogênio, deslocando o equilíbrio a favor da formação do ácido.
E aí, esse hidrogênio, que se estivesse livre na formulação, né, ou no organismo, tenderia a diminuir o pH e torná-lo ácido, eu consumo ele e eu tendo a manter o pH. Por isso que é um tamponante. E o contrário, o pH pode subir, né? Se o pH se elevar, o ácido acético ele vai se ionizar em acetato mais hidrogênio, né? E aí esses íons hidrogênio vão reagir com a hidroxila, levar à formação de água. Se eu consumir a hidroxila, ela não tende a aumentar o pH e torná-lo alcalino ou básico. Então, eu consumo o excesso de hidrogênio quando ele está presente para evitar que o pH se torne ácido ou ácido ou acidificado, né? E vou conseguir consumir prótons H+, também pela formação de água, quando o pH tender a ficar alcalino ou básico pelo aumento de cargas negativas na formulação ou no organismo, como a presença dos íons hidroxila. Então, o tampão, ele consome hidrogênio quando ou prótons H+, quando ele aumenta na solução, ou fornece eles quando eles estão em deficiência ou em falta na formulação. Ciclamato sódico, acesulfame de potássio, sucralose, esteviosídeo, sacarina, tudo confere sabor doce. Então é edulcorante. Óleo de cravo, né? O óleo de cravo, ele confere sabor e odor de cravo. Então isso é um flavorizante. Então nós temos diferentes agentes corretivos. Recipientes utilizados como agente corretivo, tá? Então, por exemplo, nós temos nesse grupo os corantes, que são agentes corretivos da cor, as essências, que são agentes corretivos do aroma, os saporificantes, que são agentes corretivos do sabor, os edulcorantes, que são agentes corretivos do sabor para o lado doce. Então, o edulcorante é um saporificante, mas que confere sabor doce. E quando eu confiro sabor e odor, eu tenho um flavorizante. Então, por exemplo, um flavorizante de morango. Ele tem gosto e tem cheiro de morango. Um saporificante de morango só vai ter gosto de morango, não vai ter o cheiro. E uma essência de morango só vai ter o cheiro de morango, não vai ter o gosto. O flavorizante aqui tem os dois. A, a essência só corrige o aroma e o saporificante só corrige o sabor. O flavorizante corrige os dois. A essência de alfazema é um agente corretivo do aroma. E o xarope de cereja, xarope é uma solução de água e açúcar próxima da saturação, que corrige sabor desagradável, repugnante e indesejado de fármacos. Mas aqui não é apenas a solução de água e açúcar próximo da saturação, eu tenho cereja também. Então, o xarope ele serve para você incorporar os insumos farmacêuticos ativos, então ele é um veículo edulcorado, porque ele já tem sabor doce. Como ele é de cereja, se fosse só xarope, era veículo edulcorado, ou seja, de sabor doce. Agora, como ele tem a cereja, aí ele também confere sabor e gosto de cereja. Então, ele é um veículo edulcorado e flavorizado.
Então, pessoal, essa lista de recipientes que vocês vão encontrar em bulas de diferentes tipos de formas farmacêuticas, né, de medicamentos, eles desempenham funções variadas e muito importantes nas diferentes formas farmacêuticas, contribuindo para a estabilidade, conservação ou para características específicas de cada forma farmacêutica. Então, por exemplo, uma suspensão tem que ter agente suspensor, um gel tem que ter agente gelificante, uma emulsão tem que ter um agente emulsificante, um comprimido vai ter que ter diluente, aglutinante, desintegrante, deslizante, lubrificante, né? Alguns deles são capazes de desempenhar mais de uma função na forma farmacêutica e da mesma maneira que a farmacologia trabalha com as categorias terapêuticas dos insumos farmacêuticos ativos ou da molécula terapeuticamente ativa, a tecnologia farmacêutica e a farmacotécnica, elas lidam com as funcionalidades dos recipientes. Porque nos estudos de pré-formulação, a gente tem que fazer a escolha adequada de recipientes, né, que mantenham as características da forma farmacêutica e as exigências mínimas relacionadas ao controle de qualidade para manter a eficácia terapêutica daquele medicamento, né? É um assunto bastante extenso, em que foi elaborado esses slides aqui para que vocês possam estudar, para que vocês possam consultar para os principais recipientes, né, e as funcionalidades desempenhadas por cada um deles. Fizemos também a resolução dessas atividades como uma forma de direcionamento daqueles que são mais comuns e importantes. Então, o que vai ser cobrado em prova é desses exercícios, tá? Existem vários outros aqui nos slides, mas esses aqui dos exercícios são os mais importantes. Características relacionadas à autenticidade, qualidade e pureza desses recipientes, a gente busca no volume 2 da Farmacopeia Brasileira, sexta edição de 2019, em que você tem as monografias dos insumos farmacêuticos, aqui não só dos insumos farmacêuticos ativos, na forma de seus sais e ésteres, né? Mas também de alguns recipientes, não todos, tá? Então, não é todos que você vai conseguir encontrar aqui. Mas, em alguns deles, sim. Por exemplo, a maretroitrazina. A gente acabou de falar que é um corante. Que é a maretroitrazina, corante. Você tem a monografia dele aqui, tá? E assim sucessivamente. Se não se encontrar a monografia do insumo aqui na Farmacopeia Brasileira, que é o Compêndio Farmacêutico Nacional, você pode buscar no Handbook de Recipientes Farmacêuticos, que aí ali vão ter praticamente todos, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida a respeito ou alguma curiosidade desses recipientes? Acham complicado saber a funcionalidade, pelo menos desses principais aqui? Acha que é muita coisa? Essa revisão aí tá no AVA para nós baixar? Isso aqui não é a revisão, isso aqui é um conteúdo mesmo, tá? A revisão eu mostro. Esse conteúdo está assim aqui, ó, na seção 1 da unidade 2, se não me engano. Tá aqui, ó. A aula, recipientes e adjuvantes farmacêuticos, que são esses slides. As atividades, que é essa aqui. E assim que essa aula finalizar, eu vou e posto logo aqui abaixo, aula ao vivo, a correção dessas atividades, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? Tá bom. E aí, pessoal, só relembrando, né? Como semana que vem é a nossa aula prática, inclusive aqui, ó, nessa mesma sessão 3 da unidade 2, estão os roteiros que a gente vai utilizar na aula prática da semana que vem.
Não deixem de baixar esses exercícios aqui, que está na seção 3, porque como semana que vem é a nossa aula prática, nós não vamos ter tempo de fazer a correção desses exercícios. Esses exercícios não valem nota, eu quero que vocês acessem ele aqui. E ao baixar esses exercícios, é esse PDF aqui que você vai ter acesso, com as questões que eu selecionei e que estão bem direcionadas para a nossa avaliação. Então, esses exercícios aqui, sim, esses são de revisão. Eles envolvem todo o conteúdo da unidade 1 e 2, desde a nossa primeira aula até a aula de hoje, tá? Então, aqui você tem esses exercícios, tentem fazer, porque no final de semana eu vou postar, aqui logo abaixo deles, uma gravação que eu vou fazer, gabaritando, corrigindo, comentando questão a questão e cada alternativa. Então, vai estar aqui, aula ao vivo, correção dos exercícios de revisão para a primeira avaliação. Não deixe de assistir essa gravação que vai ser muito importante, tá bom? Como a gente tem aula prática semana que vem, o nosso conteúdo é muito extenso, né? A gente não deixou de ter nenhuma aula e ainda assim, para que a gente possa conseguir esgotar o conteúdo, tem coisas às vezes que ficam, né, sem ter como ver. Então, por exemplo, não é que a gente ficou sem ver algum conteúdo da primeira VA, mas não teve uma aula especificamente disponível para fazer essa revisão. Aí, qual é a melhor forma que eu achei? Elaborar essa lista para que vocês tentem fazer, né? E fazer uma gravação explicando ela. E tendo dúvida, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que eu gravo um áudio explicando, tá? São 37 exercícios, tá? Lembrando, essa disciplina também é uma disciplina AMI, que tem atividade diagnóstica e de aprendizagem do sistema, que a pontuação de atividade virtual é gerada pelo próprio sistema, então vocês não podem deixar de fazer. Unidade 1 e 2 tem que estar encerrando isso até semana que vem, tá? Agora, na seção 3 da unidade 1, por gentileza, que ainda não tiver feito esse trabalho aqui, do link, né, para acesso à atividade de sala de aula valendo 1000 pontos, ela fecha amanhã, e essa nota sou eu que lanço, então tem que fazer. Então, esse restante da aula de hoje, pessoal, vocês vão utilizar para fazer essas atividades aqui para quem não fez, e para quem já fez, vocês vão agora acessar essas atividades aqui e tentar começar a fazer. Que eu vou postar no final de semana a gravação com a correção dela, tá? E aí, qualquer dúvida em relação a isso, podem me chamar aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Fernanda levantou a mão. Fernanda, você quer fazer alguma pergunta? Ela está mandando a pergunta aqui no ABA, porque o microfone dela não está funcionando. Até que hora vai ficar o link da prova, que é essa atividade de revisão que você está falando? A atividade de revisão, ela é um PDF postado e ela vai ficar aí o semestre todo. Não vale nota, é só para vocês tentarem fazer agora e eu vou passar uma gravação corrigindo esses exercícios. Agora, o link da atividade que vale nota, que está na seção 3 da unidade 1, ele fecha amanhã. Olha aqui, dia 17 de setembro. Vale 1000 pontos de atividade de sala de aula. Isso não é o link da prova, é do trabalho. O link da prova só vai ser disponibilizado no dia da prova, que é dia 30 de setembro. Às 8 horas da manhã ele abre e fica até às 8 horas da manhã do dia 1º, tá? Mas a dúvida da Fernanda essa atividade que você está falando vai estar disponível amanhã até meia-noite, no caso, né? Isso. Lembrando que o último dia teve imprevistos, a internet não acessou, não conseguiu enviar formulário. Eu faria hoje para não ter risco, tá? Tá bom. Obrigada.
Obrigado a vocês, pessoal. Então, tentem fazer essas atividades agora aqui de revisão, ou para quem não fez essa aqui do link, já faz agora, para não ter risco. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui, tá bom? E até semana que vem na nossa aula prática. Ô, Marcelo, Oi? será que toda aula o senhor podia mandar o link pra gente? Não que eu mando no grupo, porque hoje meu AVA, olha a hora que foi entrar, meu computador não quis acessar o AVA de jeito nenhum. Tá, aí... Ontem, assim, meu AVA não tá querendo entrar. você não chegou a pedir o link no meu WhatsApp hoje, não, né? Ou pediu? A Fernanda mandou no grupo aqui agorinha, que eu tava tentando entrar, eu fui, tava quase desistindo já. O meu só ficava tentando conectar e não conectava. Aí, Murilo, eu só vou pedir um favor, uma meia hora antes da aula, você manda no meu WhatsApp, professor, enviar o link, só para eu lembrar, porque aí a hora que eu acessar aqui, eu já salvo e te mando, e aí, tendo a necessidade, você manda no grupo e o pessoal acessa, tá bom? Então. Aí fica combinado assim, toda quinta-feira. Na semana que vem, não tem gravação, não tem aula pelo Teams, porque é prática. Na outra é prova, então a partir do dia 14 de outubro, tá bom? Certinho. Obrigado. Aí a gente fica combinado assim. Pessoal, então, obrigado pela atenção, um bom final de semana. Comecem a fazer essas atividades, qualquer dúvida, estou aqui, tá? Durante o horário da nossa aula, esses minutos aí restantes. Ok, bom fim de semana.